O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, irmãos e ouvintes da Rádio Mundial e também do canal YouTube Colégio Pena Branca. Esse é o programa Umbanda Linda, que vai ao ar todos os domingos às 14h30 pela Rádio Mundial FM 95,7. E hoje nós estamos dando sequência, estamos continuando uma conversa que teve início no programa passado. Hoje nós continuamos aqui conversando com o Pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC, presidente e fundador da Federação Umbandista do Grande ABC. Pai Ronaldo Linares, idealizador do primeiro grande curso aberto de formação de dirigentes espirituais sacerdotes de Umbanda. Pai Ronaldo Linares, uma das poucas pessoas vivas que teve contato com Zélio de Moraes, com Zélio Fernandino de Moraes, que o orientou. Pai Ronaldo Linares, pai espiritual de Rubens Saraceni, portanto meu vô de santo, a quem eu recebo com amor, com carinho, com honra, com muito privilégio. Menos, meu filho. Menos. Aqui nos microfones da Rádio Mundial. Muito, muito, muito obrigado, meu pai, por vir aqui hoje. Meu saravá fraterno a todos, gente. Nós estamos aqui a convite do Alexandre Comino e nos pede que conte alguma coisa a respeito do pai da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. Como nós falamos no programa passado, nós estávamos organizando então um curso, certo? E eu não tinha respostas a Umbanda, de onde veio. A gente ouve aqui as expressões mais absurdas possíveis, compreende? Há quem fale que a Umbanda tem 4.000 anos de existência, compreende? Se vocês me falarem o culto africano tem mais de 4.000 anos, eu concordo plenamente. A Umbanda não, a Umbanda tem suas raízes todinha no período colonial brasileiro. A Umbanda é bem verde e amarela, compreende? Nasceu em São Gonçalo das Neves em 1908, quando um jovem denominado Zélio Fernandino de Moraes estava concluindo o curso propedêutico. Hoje seria o segundo ciclo, compreende? E se preparando para a carreira das armas. Ele queria ingressar na Marinha por uma tradição familiar. Aliás, quase todas as pessoas que moravam do outro lado da Baía de Guanabara, moravam em Niterói, em São Gonçalo das Neves, tinha alguma coisa a ver com o mar, compreende? Quase todo mundo que morava do lado tinha alguma coisa a ver com a Marinha e tal. Zélio de Moraes estava se preparando para isso, quando começou a ter estranhas manifestações, compreende? Que as pessoas não entendiam. Inclusive, ele tinha incorporações involuntárias e a família começou a achar que ele estava obcecado, que estava se tornando louco. Como o Zélio de Moraes era o único homem da família e seu pai o queria muito bem, compreende? Um dia, um dos subalternos do pai do Zélio de Moraes, ao ver o menino incorporado, disse: isso é coisa do espírito. Isso é coisa do espírito. Fala com o Zé de Souza, que o Zé de Souza é da Federação Kardecista de Niterói. Realmente, Zé de Souza também era um subordinado do pai do seu Zélio, compreende, certo? E que foi quem acompanhou ele numa determinada data. Essa oportunidade aconteceu quando a recém-fundada Federação Kardecista de Niterói,
estava realizando um trabalho. Era dia 15 de novembro, de manhã era feriado, de manhã houve parada militar, o Rio de Janeiro ainda era a capital federal. À tarde, então, houve uma reunião na sede da Federação Kardecista, quando levaram o jovem Zélio de Moraes. No princípio ele causou uma certa celeuma, porque ele discordou das pessoas que estavam presentes, dizendo que naquela mesa estava faltando uma flor. Saiu, apesar de terem dito que ele não podia fazer isso, foi ao jardim, colheu uma flor e colocou sobre a mesa. Certo? Como o pai do Zélio de Moraes era uma pessoa muito respeitada no local, certo? Isso foi, digamos, tolerado, compreende? Logo em seguida aconteceram as coisas que vocês já têm conhecimento. A entidade manifestada foi identificada como sendo como tendo restos de vestes clericais. A entidade incorporada diz: não, o que vocês veem são os restos de uma existência anterior. Fui frade, meu nome era Gabriel Malagrida, compreende? Morri na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto em Lisboa de 1755. Mas na minha última existência, Deus permitiu que eu voltasse, me deu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. Lembrando aqui que se havia algum lugar parecido com o Éden, com toda certeza era o Brasil antes da chegada do branco. Bem, a partir de então, nós tínhamos então o início da Umbanda, compreende? Conversando com o seu Zélio e explicando ao seu Zélio qual era o nosso objetivo, ele deu o apoio integral. Inclusive, quando eu conversei com a filha do seu Zélio por telefone, uma coisa que já me causou surpresa, porque ninguém tinha telefone naquela época, certo? O Zélio estava na casa da filha, porque ele estava doente, né? E o filho, o Luiz Marinho Cunha, que era o nome do genro dele, só tinha telefone em casa porque ele era gerente do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é quem providenciava isso, certo? Então, quando eu me identifiquei com o Meia, se ele poderia me receber, eu nunca me esqueço que ele disse: diga que eu estava esperando por ele. É o Ronaldo, é o homem que vai tornar conhecido o meu trabalho. Diga a ele que venha, que eu estava esperando por ele, gente. Bom, essa é a razão de vocês me encontrarem aqui até hoje, compreende? Manzilmeia de Moraes, que certa vez afirmou assim, alto e bom tom, e inclusive afirmou isso para o nosso amigo Marques Rebelo, da Revista Espiritual de Umbanda. Foi registrado: Manzilmeia diz, com todas as letras, saudosa Manzilmeia, que pai Ronaldo, se quer saber sobre papai Zélio de Moraes, pergunte a pai Ronaldo Linares, porque ele é quem mais sabe sobre papai. A grande verdade, gente, por que eles diziam que eu era quem... É que a família não tinha o mesmo interesse que eu tinha em questionar o pai Zélio. Eu ia com muita frequência ao Rio. Cada 35 dias eu passava, por razões comerciais, eu passava 2, 3 dias no Rio. E a partir do momento que eu conheci o Zélio, eu deixava sempre um meio-dia ou um dia, quando ele estava em Niterói, certo? Eu passava esse tempo todo na companhia dele, procurando aprender, compreende? E foi seguindo os ensinamentos dele que nós conseguimos estruturar o primeiro curso, aquele que o seu pai de santo fez, compreende? Certo? E a partir de então, começaram a nascer outros cursos, compreende? Certo? E eu fico muito contente com isso, afinal de contas, era isso que o Zélio queria. Eu nunca me esqueço que o Rubens Sarraceno, quando escreveu o primeiro livro, o Cavaleiro da Estrela Guia, quando ele veio à minha procura, compreende, e ele me leu alguns trechos do livro, e disse: Rubens, você tem aí uma veia
você tem aí uma veia literária, compreende? Prossiga desta forma, compreende? Porque você está despertando o interesse das pessoas pela causa que nós abraçamos, pela Umbanda, compreende? Diga-se de passagem, todos os títulos de Rubens Saraceni são publicados pela Madras Editora, inclusive o livro Iniciação à Umbanda, que é um livro do pai Ronaldo Linares, em parceria com Diamantino Fernandes Trindade e também em parceria com Wagner Veneziani Costa, publicado pela Madras Editora, que é também uma coletânea de textos, de áudios e de histórias as quais o pai Ronaldo sempre ensinou no curso de formação de dirigentes, coletadas por Diamantino Trindade, que já foi publicado por outras editoras antes também, Iniciação à Umbanda. O Diamantino, na verdade, foi também muito anterior ao Rubens Saraceni. O Diamantino também foi meu aluno, é meu filho de fé. Foi, inclusive, vice-presidente da Federação Umbandista do Grande ABC. Um abraço aí. Foi uma pessoa, é uma pessoa extraordinária, porque nós temos um carinho muito grande, compreende? E faz seus trabalhos ali no Ipiranga, na cabana do Pai Benguela. Então, os primeiros livros, na verdade, quem organizou foi o Diamantino. Eu dava matéria para ele, a matéria que nós utilizávamos no curso, compreende? E depois acabamos publicando essa sequência de livros, cada um deles voltado, num primeiro momento, para 2 orixás. Isso acabou sendo compactado no Iniciação à Umbanda. E muito disso vinha dessas conversas com o pai Zélio de Moraes. Sem sombra de Inclusive não gostava de ser chamado de pai, se não me engano, assim como a Lígia, a mãe Zilmeia, todos fazem questão de ser chamado de Dona Lígia, Dona Zilmeia, seu Zélio, que é uma questão muito regional, né, pai Ronaldo? Acontece o seguinte, eu nunca consegui chamar o Zélio de Moraes que não fosse de pai. Embora eu tivesse uma afinidade tão grande com mãe Zilmeia, compreende, certo? Que passei a chamar ela de mãe também, compreende? Eu também. Eu quebrei aqui o protocolo. Eu quebrei o protocolo. Mas Zilmeia, que era chamada de Carneirinho. Carneirinho, porque ela era chamada de Carneirinho pelo caboclo da Sete Encruzilhada. Olha, gente, durante muito tempo eu tive a oportunidade de conversar com o Zélio, eu tive a oportunidade de conversar com o pai Antônio, eu tive a oportunidade de conversar com o próprio caboclo da Sete Encruzilhada. Num primeiro momento eu até não gostava de falar disso, porque a gente estava tentando colocar na cabeça das pessoas que a Umbanda não era filha de chocadeira, quer dizer, que ela tinha pai, que ela tinha nascimento, que ela tinha, compreende? E as pessoas não compreendiam. Eu encontrei, num primeiro momento, muita oposição. Foi preciso apresentar provas em cima de provas para que ficasse realmente esclarecido que a Umbanda, como culto de terreiro, teve início com Zélio Fernandino de Moraes. Hoje ninguém mais se atreve a contestar, compreende? Certas provas estão aí, compreende? E a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade continua funcionando até hoje em Cachoeiras de Macacu, onde era a tenda de Pai Antônio, exato, não é? E tá um lá, lugar maravilhoso, por sinal. Incrível, tem uma cachoeira dentro do terreno, e hoje está lá a Lígia, neta de Zélio de Moraes, e também o Leonardo, seu bisneto. Aliás, a Lígia e o Leonardo, eles fazem um sacrifício danado, que hoje eles moram aqui em São Paulo, não moram mais no Rio de Janeiro. Não estou autorizado a mencionar onde, compreende? Certo, mas eles vão todos os meses à cabana de Pai Antônio, que passou a abrigar a tenda Nossa Senhora da Piedade. Que aliás, num primeiro momento, quando a tenda Nossa Senhora da Piedade, que por quase meio século funcionou ali na rua Dom Gerardo, quando demoliram o prédio ali, ela se transferiu temporariamente lá para a Vila Isabel, para o terreiro para a tenda de São Jorge, que foi uma das tendas fundadas por Zélio de Moraes. Uma das poucas que ainda está em funcionamento, onde é a sede da UEUB hoje também. Bom, gente, você me perguntou quem era Zélio de Moraes. Zélio de Moraes era uma criatura extraordinária. Eu gostaria de destacar aqui um ponto muito importante. Eu ia para conversar com ele,
E não era preciso que fizesse a pergunta. Ele se antecipava com a resposta. Muito bem, você queria saber isto assim, então você queria saber como nasceu a Umbanda? Está nos nossos livros. Tá, a Umbanda nasceu desta forma comigo, como eu relatei aqui. Eu sei que o programa é breve, que a gente não pode se estender, mas Zélio de Moraes era uma pessoa ultrassensível. Inclusive, era um indivíduo que nunca recebeu um centavo por qualquer trabalho realizado. Isso eu gosto de destacar. Uma coisa extraordinária que tinha Zélio de Moraes. Zélio de Moraes saía de casa para fazer qualquer tarefa, compreende? Se ele encontrasse uma pessoa caída na rua, ele pegava aquela pessoa, amparava aquela pessoa e procurava ajudá-la. Quando não foram poucas as vezes, Meia comentou comigo, compreende, em que ele trouxe aquela pessoa que estava caída para dentro de casa, compreende, certo? Eles davam banho nessa criatura, compreende? Eles procuravam saber do problema dessa criatura, compreende, certo? Dava o quarto da Zilmeia. A Zilmeia, principalmente. Olha, eu não vi esse tipo de atitude, certo, por parte de nenhum outro religioso que tivesse essa sensibilidade, compreende? Esse toque de amor, de humanidade, de pegar uma pessoa estranha, levar para dentro de casa, dar todo o atendimento a essa pessoa. Ele curou inúmeras pessoas. Eu ainda ouço a voz dele quando ele dizia para mim: eu curei essas pessoas rezando. De uma maneira, Zélio de Moraes foi, sem sombra de dúvida, compreende, um enviado de Deus para atender ao nosso povo. Ele fez previsões extraordinárias. Para terem ideia, em 1908, quando o Caboclo da Sete Encruzilhada estava incorporado, perguntaram ao Caboclo da Sete Encruzilhadas: a que vens, né? Venho para criar a Umbanda, uma religião que há de perdurar até o final dos séculos e que servirá para harmonizar as famílias brasileiras. Porque graves coisas estão por acontecer, certo? Ele mencionou o fato de que as mulheres perdem a honra e a vergonha, os homens se tornarão afeminados, compreende? Certo? Coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não que não existisse naquela época, sem preconceito, sem nada, muito pelo contrário, com amor por todos, compreende? Certo? Mas ele fez uma das muitas previsões que fez naquela ocasião e que era até difícil da gente falar, certo? Porque ninguém podia acreditar naquele momento no que ele estava afirmando. Em 1908, ele fez a seguinte previsão lá na Federação Kardecista de Niterói. Uma vaga de sangue, utilizavam muitos termos náuticos, uma onda de sangue vai varrer a Europa e o homem vai acreditar que cometeu a pior das atrocidades, compreende? Mas nem bem essa vaga tiver refluído, uma outra de proporção 1000 vezes maior, certo? Vai envolver o mundo todo, compreende? Certo? E um único engenho bélico, uma única arma, será capaz de matar não dezenas ou centenas, mas milhares e milhares de pessoas. Como é que alguém podia acreditar nisso se fazia só 2 anos, 1908, novembro de 1900, fazia só 2 anos que o Santos Dumont tinha tirado o 14 bis do chão. Como é que alguém podia imaginar um petardo, uma arma tão poderosa? No entanto, ele previu a primeira vaga de sangue, a Primeira Guerra Mundial. Como consequência dessa primeira vaga de sangue, a segunda vaga de sangue, a Segunda Guerra Mundial, que envolveu realmente o mundo inteiro, compreende? E o projetil, a bomba, que seria capaz de matar não dezenas ou centenas, mas milhares e milhares de pessoas. As bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, com um poder de destruição que a humanidade nunca tinha visto, nem sequer imaginar. Eu faço uma pergunta: o homem que foi capaz de fazer tudo isto,
homem que foi capaz de dar essa divulgação lá em 1908, quando o veículo mais utilizado aqui ainda era o cavalo, compreende? Certo? O homem que foi capaz de fazer essa projeção, certo? E diz que eu seria a pessoa encarregada de tornar conhecido o seu trabalho. Meu Deus do céu, o que eu podia fazer depois disso, gente? Eu inclusive, às vezes me sinto muito preocupado com isso. Pai Zélio, se onde quer que você estiver me ouvindo nesse momento, certo? Saiba que nós estamos fazendo todo o possível para que a sua voz não caia no vazio, para que os seus ensinamentos não sejam esquecidos nunca. A Umbanda é religião dos simples, dos humildes. A Umbanda é religião daqueles que pregam o amor pelo amor, sem nenhuma forma de interesse. Eu tenho certeza que todos aqueles que estiverem me ouvindo nesse momento vão se sentir sensibilizados, porque Zélio de Moraes foi uma pessoa que nunca se beneficiou dos seus dotes mediúnicos, sempre utilizou dos seus dotes mediúnicos para a prática do bem e da verdadeira caridade. Alguns feitos de Zélio de Moraes e do Caboclo das Sete Cruzilhadas são realmente memoráveis. Leal de Souza, jornalista, poeta parnasiano, que conviveu muitos anos com Zélio de Moraes, relata que no primeiro encontro, relata no livro No Mundo dos Espíritos, publicado na década de 20 também, relata que no primeiro encontro com Zélio de Moraes, ele presenciou um louco, uma pessoa que estava com problemas mentais, ser curada pelo pai Antônio. Ele relata ali detalhadamente, e ele, Leal de Souza, acaba se tornando também um médium da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, futuro dirigente da Tenda Nossa Senhora da Conceição, e outros fatos também que aparecem relatados nesse livro, No Mundo dos Espíritos, e aparece também no primeiro livro de Umbanda, que é A Magia e o Espiritismo, as 7 linhas de Umbanda, também de Leal de Souza. Relata, por exemplo, o caso de uma senhora que foi clinicamente dada como morta. O pai recorre a Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, e o caboclo diz: me leve lá, nós vamos lá e ela será curada. Aí o Zélio de Moraes, nessa ocasião, leva 7 médiuns com ele, se reúne ali na casa da família da pessoa morta, e depois de um trabalho fechado onde ela estava, ao sair, ela então estava com vida, né? São algumas coisas mesmo, a gente poderia passar horas e horas contando os ele feitos. Ele cita inclusive o nome do pai, da mãe, da moça que viveu essa... Incrível, exatamente. Com detalhes, não é? Tem a história de Severino, dirigente espiritual da Tenda São Jorge, que uma vez incrédulo da espiritualidade dos espíritos, toma uma pedrada, se não me engano, de Orixá Malé, às margens do rio Macacu, e depois dessa pedrada ele sai já incorporado de Ogum Timbiri, o dirigente daquela casa, não é, Pai Ronaldo? E levou o terreiro para frente com muito sucesso. São coisas impressionantes. Alguns desses fatos memoráveis estão no livro de Pai Ronaldo Linares, Iniciação à Umbanda, pela editora Madras, e alguns desses feitos também de Zélio de Moraes e algumas palavras de Pai Ronaldo também estão no livro História da Umbanda, de minha autoria, que está na editora Madras, um livro que também passou pelo crivo da família de Zélio de Moraes. E eu falei aqui hoje, então, com o Pai Ronaldo Linares, presidente da Federação Umbandista do Grande ABC, uma das pessoas dentro da religião de Umbanda mais queridas. Pai Ronaldo Linares, que é a cara da idoneidade, é a cara do respeito, é a cara da honestidade, é a cara daquela pessoa que, quando você procura alguém que não quer nada seu, que é a cara da Umbanda, porque a Umbanda é isso, ajudar sem olhar a quem, sem querer nada em troca. Pai Ronaldo Linares, por ser quem é, ele resume o perfil da identidade, da moral, da idoneidade, do respeito, que é aquilo que a gente procura na Umbanda. E eu me orgulho muito pelo privilégio de contar com mais, de lhe conhecer, do seu amor, do seu carinho,
que o Senhor tem por todos nós, pela Umbanda. Esse programa, mais do que registrar, é o meu agradecimento mais sincero, que não tem como realmente eu agradecer o quanto eu fui beneficiado do convívio com você por todos esses anos, Pai Ronaldo. Lhe amo, muito obrigado por isso, eu lhe amo demais. Você é um soldado a mais da causa que todos nós abraçamos, um soldado do bem, um soldado do amor. Você prega aquilo que nós aprendemos com o Zélio. Você está levando à frente essa bandeira. Eu aqui gostaria de citar, tem 1001 pessoas. Nós temos o Saul, que criou a bandeira da Umbanda. Nós temos tanta coisa importante por falar, mas o tempo é escasso. Eu deixo aqui as minhas despedidas e os meus votos de que melhor do que eu possa nosso Pai Oxalá falar no coração de cada um de vocês. Que Ele te abençoe. Axé, Pai Ronaldo. Um abraço, Papai Saul, lá no Rio Grande do Sul, que faz um trabalho de Umbanda também exemplar. Muito, muito, muito obrigado, meu pai Ronaldo Linares. Axé. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com sacerdote Alexandre Comino. o choro